Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, o último de 2016, neste domingo que é especial, dia de curtir a família em clima natalino. O ano passou rápido e nesta época em que a gente coloca o que passou na balança, é sempre bom relembrar o que fez diferença. A pecuária, por exemplo, viveu um ano importante. Os custos preocuparam, mas as conquistas deixaram um saldo positivo. O ano começou com muitas expectativas na pecuária, mas as previsões de grandes confinamentos foram murchando com a alta no preço do milho. Em algumas regiões, a saca do cereal chegou a quase R$ 40. Assustou os pecuaristas, que desaceleraram e decidiram confinar menos. Tinha uma ideia de que a gente ia confinar o Mato Grosso por volta de 755 mil cabeças. E se viu que há apenas 550 mil animais, sendo que a maioria deles eram animais que já estavam comprados. Ainda no primeiro semestre, outra dificuldade. Os servidores do INDEA paralisaram os serviços e durante quase um mês o setor ficou sem a emissão de guias de trânsito, o que comprometeu os abates, já que os animais nem chegavam aos frigoríficos. 2016 também foi um ano de conquistas para a pecuária, principalmente de mercados e novas tecnologias. Em outubro, foram enviados os primeiros carregamentos de carne in natura de Mato Grosso para os Estados Unidos. O estado tem 2 frigoríficos autorizados a exportar para lá. Na medida em que você evolui para produzir carne de qualidade, você tem que estar com os olhos voltados para os mercados que reconhecem essa qualidade e que pagam por essa qualidade. O reconhecimento dos Estados Unidos, inevitavelmente, vai possibilitar que outros mercados efetivamente demandem esses produtos que o Brasil efetivamente tem condições de produzir. A criação do Instituto Mato Grossense da Carne também foi um passo importante. O grande objetivo nosso é de promover a carne do estado de Mato Grosso. Nós temos aqui o maior rebanho comercial do Brasil, nós temos uma qualidade significativa do nosso produto, que é a carne bovina, e nós temos como acessarmos mais mercados do que nós já temos hoje. E dentro da porteira, os criadores de Mato Grosso mostraram eficiência. O estado completou 20 anos sem ocorrências de febre aftosa. Em 2017, o calendário de imunização dos animais vai mudar. A etapa principal, que compreende a vacinação de todos os animais, passa a ser realizada em maio. E em novembro, deverão ser vacinados os animais de 0 a 24 meses. Isso era uma reivindicação antiga do setor produtivo, em função de manejo reprodutivo de animais em novembro, em função de chuvas para bezerro. A pesquisa também ajudou lá no campo. Das áreas onde foi realizada a integração lavoura, pecuária e floresta, veio a comprovação de que o ganho de peso dos animais é maior. Chega a ser até 8 vezes superior à média estadual. Nós chegamos à marca aí de 30 arrobas por hectare, piquetes atingindo até 32 arrobas por hectare. Para 2017, o cenário é positivo. A cada ano, os criadores modernizam as propriedades, tornando-as mais produtivas. Também desenvolveram mais as técnicas de comercialização do gado. Os planejamentos da atividade precisam continuar no ano que vem. 2017 merece uma atenção especial no que diz respeito ao faturamento da pecuária. Ao mesmo tempo que você vai ter um cenário positivo na agricultura, ou seja, soja, milho, super safras, obviamente esse grão vai ser disponibilizado ao mercado de uma forma mais barata do que esse ano e com mais abundância. Mas a gente tem que olhar um pouco essa conta, porque existe uma tendência de mercado onde que não avança tanto quanto a gente queria o consumo interno, porque a economia ela não vai acelerar da forma com que nós gostaríamos. Então não adianta você produzir muito
se você não tem o consumidor. Nós precisamos trabalhar fortemente essa questão da exportação, até que o câmbio ainda nos favorece, mas nós precisamos fazer muito bem o dever de casa. Planejamento, organização, cuidado, cautela, mas assim, a pecuária nos motiva para que o mundo e o Brasil precisam da nossa carne. Depois do intervalo, você revê o ano da soja e também confere o plantio do arroz. A área deve cair, mas agricultores e indústrias estão animados. Otimismo, decepção, esperança. Sentimentos que rondaram os produtores de soja este ano. A safra que prometia ser recorde frustrou e trouxe problemas. Mas embalado pela boa chuva, o novo ciclo chegou trazendo alívio e expectativa. 2016 começou com colheitadeiras no campo e uma safra com produtividade abaixo da esperada. Em torno de 35 sacos por hectare. O esperado para essa área era entre 55 e 60. A soja sentiu o regime irregular de chuvas. O El Niño marcou presença no campo e surpreendeu. Pessoas que estão aqui há mais de 30 anos não tinham visto acontecer uma seca dessas proporções. Para tentar diminuir o prejuízo, improviso. Máquinas modernas ganharam uma companhia de arames e pedaços de borracha para colher lavouras que não cresceram. Fez uma adaptação no molinete da colheitadeira para poder recolher melhor o produto que estava baixinho, né? Além da seca, as pragas também preocuparam. A mosca branca incomodou e ajudou a aumentar as despesas. A safra de custos altos produziu menos que o previsto, algo incomum por aqui. Foi um ano de desafios, né? Uma safra que frustrou em boa parte das regiões, né? Essa seca e esses veranicos interferiram muito na produtividade final da soja. A quebra pesou no bolso. Quem vendeu com antecedência precisou renegociar. A gente se emociona. A gente procurou fazer tudo certinho, né? Para ter uma renda e ficou difícil. Quem conseguiu colher bem, viu preços históricos. Chegando a R$ 85, R$ 88 em alguns locais de Mato Grosso. Né, e os produtores que colheram até dentro de uma certa razoabilidade tiveram uma receita positiva nas suas lavouras. Depois de uma safra difícil, a cautela talvez tenha sido a maior conquista. No cultivo do novo ciclo, ela prevaleceu. Então esse ano é um ano de ficar de pé firme no chão. Com chuva na hora certa, o plantio transcorreu normalmente. O ânimo e a esperança voltaram para o campo. Esperamos safra cheia, né? Acima de 60 sacos por hectare, hein? Estão bem instaladas nas lavouras com um potencial produtivo máximo aí, se o clima colaborar até o final. Teremos uma grande safra que pode aproximar de 30 milhões de toneladas de soja. Fora do campo, 2016 foi um ano ainda mais agitado. Na política, crise. Na economia, problemas. Aqui no estado, discussões sobre o novo FETAB, carga tributária e o papel do agro na recuperação da saúde financeira regional. Em Brasília, o futuro da Lei de Proteção de Cultivares foi um dos destaques. Que vem dar proteção a quem está produzindo os materiais genéticos, né, na questão da semente salva, porque a gente tem muita preocupação com a questão da concentração das multinacionais. Nós precisamos que novos obtentores, novos pesquisadores entrem no mercado, desenvolvendo variedades específicas. Para 2017, algumas demandas já estão definidas. Temos trabalhos e jornadas diferentes do trabalho urbano, nós precisamos tratar de maneira diferente o nosso serviço, o nosso trabalho, nossos colaboradores, e isso vai ser discutido, vai ser a grande discussão do ano que vem no Congresso Nacional, juntamente com a Lei de Defensiva Agrícola. Lembrando que nós já estamos gastando mais em defensiva agrícola do que o custo com fertilizante. Isso nos preocupa e é um ano em que a gente espera aí realmente a retomada do crescimento das áreas de soja em Mato Grosso. Na semana que vem a gente lembra como foi o ano do milho e do algodão. E agora vamos falar de arroz. A nova safra já está no campo e o MT Rural foi conferir a expectativa de agricultores e da indústria.
Há 18 anos, esta fazenda, que fica em Jaciara, na região sul do estado, investe no cultivo do arroz. O plantio do cereal ocupa cerca de 240 hectares, uma área menor que a da safra passada. Por conta da rotação que a gente faz, né, com soja, milho e arroz. Foi 2 talhões, deu no total 240 hectares, 54 hectares a menos que o ano passado. Conforme vai girando, eu posso aumentar 20%, 30%, como posso diminuir. Nas primeiras áreas plantadas ainda no começo de dezembro, o arroz se desenvolve bem. O agricultor espera ter uma boa produtividade, de até 75 sacos por hectare. Por enquanto, está na expectativa ainda. Estimativas da Conab mostram que as lavouras de arroz em Mato Grosso vão perder espaço. A previsão é de que a cultura tenha uma redução de cerca de 20%, ocupando 122 mil hectares. A produção também deve cair em torno de 12%. Mas essa projeção de queda significativa não deve atingir o abastecimento, segundo o sindicato que representa as 26 indústrias beneficiadoras em Mato Grosso. Esse ano com chuvas favoráveis nas regiões produtoras, então esse ano provavelmente a alta produtividade vai substituir essa questão de área plantada. Nessa indústria de Rondonópolis, 100% do arroz beneficiado e que abastece os supermercados do estado, Goiás e Pará são produzidos em Mato Grosso. Só que nesta última safra, os produtores conseguiram fornecer apenas 85% da produção estadual. Os 15% restantes precisaram vir de outros estados. Nos últimos 10 anos, até um pouco mais que isso, toda a produção das indústrias mato-grossenses era de produto mato-grossense. Esse ano que só por conta do clima que teve essa condição. A agricultura está entendendo que é necessário fazer uma rotação por conta da monocultura. Eu tenho uma projeção otimista que o mercado vai desenvolver mais, vai se criar mais condição de plantio dentro do estado de Mato Grosso. Mato Grosso disputa com o Maranhão o terceiro lugar entre os estados que mais produzem arroz no país. 93% do nosso cereal é consumido pelos próprios mato-grossenses. Usar o fogo para conhecer o perigo que ele representa. A pesquisa que monitora o impacto das queimadas na Amazônia é assunto do próximo bloco. Quais os impactos do fogo na Amazônia? Como a perda da floresta pode acelerar o aquecimento global e ameaçar até mesmo a agricultura? Respostas que um grupo de cientistas tenta encontrar com uma pesquisa realizada aqui em Mato Grosso. A ideia é entender a dimensão do problema para buscar maneiras de ajudar a resolvê-lo no futuro. A floresta chora. Os ruídos vêm das labaredas, que provocam mudanças físicas e químicas nas árvores. É como se elas gritassem por socorro. Começa a perder água, perder alguns óleos das árvores. E às vezes tem buraquinhos muito pequenos para que essa água, esse óleo saia. E às vezes sai até como vapor d'água. Então eles fazem esse barulho que parece um assovio dentro da floresta. O biólogo Paulo Brando entende bem de fogo e de floresta. Ele coordena um projeto que há 12 anos estuda as queimadas e seus efeitos para a natureza. Os estudos ocorrem na fazenda Tanguro, em Querência, na região nordeste do estado. E muitas vezes se baseiam num método que, à primeira vista, pode parecer estranho: botar fogo na mata. 85 mil quilômetros quadrados de florestas queimaram nos anos 2000. A gente não sabe o impacto muito bem desses incêndios florestais. Então a gente precisa queimar áreas conhecidas com medições pré-fogo, que a gente chama, né, para entender qual é o impacto do fogo. Sem a gente queimar, a gente não tem um entendimento muito bem do que a gente está perdendo. As queimadas só são feitas com autorização dos órgãos ambientais e seguem metodologia científica. Um dos parâmetros que a gente quer avaliar é a quantidade de combustível, né, de folhas, de galhos finos que vai ser consumido e a intensidade desse fogo. Isso implica na quantidade de emissão de gases para a atmosfera.
O mapeamento também conta com equipamentos sofisticados, como este. Ele faz um raio-x em terceira dimensão da área que vai ser queimada. O comportamento das chamas é informação fundamental. Comprimento, velocidade e altura ajudam a entender a dinâmica de um incêndio nestas condições. As chamas são baixas e param nos aceiros abertos para evitar que a queimada saia do controle. Mas um fogo rasteiro como este também provoca uma série de problemas. Nós voltamos a uma das áreas da pesquisa 24 horas depois do início da queimada. E como era de se imaginar, o local está coberto por muitas cinzas. Só que também há uma presença de bastante fumaça, porque alguns troncos, como esse aqui, por exemplo, olha, continuam pegando fogo. Ainda há chamas por aqui. Mais adiante a gente consegue ver o poder de destruição de um incêndio como este. Essa árvore aqui, ela foi queimada, destruída aqui na parte inferior do tronco. E ela caiu, só não veio completamente ao chão porque ela acabou sendo escorada pelos galhos de outras árvores. Paulo Brando ressalta que um dos maiores impactos das queimadas é a redução da biodiversidade. Na Amazônia, a flora e a fauna são riquíssimas e cada hectare de floresta abriga milhares de espécies diferentes. Paulo, aqui chama a atenção essa diferença de cores das cinzas, né? Umas pretas, outras mais claras, mais brancas. O que significa tudo isso? Então, a gente pode ver que aqui tem umas folhinhas ainda. Nessa parte que está preta, a gente pode identificar algumas folhas. Então, você tem um acúmulo, uma concentração maior de carbono. Você perde a água, perde alguns óleos e vai concentrando, mas não ocorre a combustão completa. E aqui a gente pode ver que tem algo que parece que era um tronco, que desapareceu. Tem até a nossa plaquinha aqui de identificação da árvore. Então isso aqui era uma árvore que entrou em combustão completa. Então todo o carbono foi emitido para a atmosfera. E o que restou aqui foram os nutrientes, que não foram para a atmosfera. A fumaça e a emissão de gases para a atmosfera é outra grande preocupação dos cientistas. Queimar a floresta significa contribuir para o aquecimento global. As florestas tropicais agem como um ar-condicionado. Elas pegam a energia do sol e a água do ambiente e reciclam a água da chuva de volta para a atmosfera, e isso tem o efeito de esfriar a região. Uma vez que você quebra esse sistema, você recicla menos água e aumenta a temperatura. Tem sempre esse balanço. Os estudos ajudam os pesquisadores a compreender o comportamento do fogo e a intensidade das queimadas. O experimento, hoje na segunda fase, começou em 2004. Naquela época, 2 áreas eram queimadas, uma anualmente e a outra com intervalo de 3 anos. Nossa hipótese inicial é que a floresta queimada todo ano seria mais impactada pelo fogo. Mas foi o contrário, a gente descobriu que a floresta queimada a cada 3 anos, 3 vezes foi mais impactada. No final das contas, 2 sofreram bastante, mas a cada 3 anos foi mais impactada, e porque a floresta não foi tão danificada, então acumulou no início, acumulou mais combustível, e quando o fogo aconteceu durante uma seca, tinha a condição perfeita para essa tempestade de fogo que a gente fala. Tinha bastante combustível, que a floresta ainda estava bem saudável, produzindo bastante, e estava muito seca. Então toda aquela matéria orgânica, todas aquelas folhas, os galhos, queimaram, liberando muita energia de uma vez e matando as árvores com aquelas cascas finas, mas também até árvores com cascas bastante grossas. As pesquisas na Fazenda Tanguro também mostram que as matas atingidas pelo fogo continuam agonizando por muito tempo. Veja como ficou a área das primeiras pesquisas. O local, antes coberto por verdes copas, hoje está assim. Muitas árvores foram mortas, ficaram feridas ou estão morrendo lentamente. Essa árvore tenta se recuperar, mas devido aos insetos, às doenças que afetam essa parte do tronco que foi danificada pelo fogo, ela não consegue. E assim ela se torna muito mais vulnerável a outros processos de degradação. Uma tempestade de vento de grande intensidade, que durou aproximadamente meia hora, matou 15% dessas árvores que haviam sobrevivido a esse incêndio que ocorreu há 6 anos atrás. A mesma área vista de cima não deixa dúvidas.
Nós estamos na chamada torre de fluxo, onde estão instalados vários equipamentos que ajudam os pesquisadores a entender e a dimensionar tanto a emissão quanto a absorção de carbono aqui por essa floresta. E do alto destes 35 metros que a torre possui, é possível ter uma ideia exata do tamanho do impacto, dos prejuízos provocados pelo fogo aqui nesta mata. Divino, a gente percebe observando aqui várias clareiras, várias árvores que já morreram, isso tudo é uma consequência daquele fogo lá no passado, né? Sim, exatamente. Essa área foi atingida por um último fogo 6 anos atrás. E como podemos ver no entorno aqui, temos muitas árvores mortas, algumas em pé e outras já caídas no chão em decomposição. E toda essa mudança, todas essas clareiras e essas árvores que morreram, foi resultado desse fogo que ocorreu no passado. O resultado dessa agonia na mata é o que os cientistas chamam de savanização. Nos anos seguintes à queimada, a floresta fica mais aberta, mais seca e aos poucos vai sendo invadida por espécies de fora, como o andropogon, um capim de origem africana muito usado nas fazendas da região. Tendo uma incidência de fogo muito grande, essa área vai deixar de ser uma floresta, vai passar a ser um sistema completamente degradado, que funciona de forma completamente diferente de uma floresta. Uma das formas de evitar isso, segundo os pesquisadores, é freando o desmatamento, que deixa a Amazônia mais sensível aos incêndios. E é preciso agir depressa. Num planeta cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas, proteger a mata é uma maneira de evitar que a temperatura global aumente ainda mais. Quando uma floresta dessa é queimada, todo esse estoque de carbono é liberado imediatamente para a atmosfera e tem uma perda também ao longo do tempo, quando as árvores começam a morrer. E a gente muda também a capacidade da floresta de regular o ciclo hidrológico. Então a gente tem uma região mais quente, que a gente perde um pouquinho desse efeito do ar-condicionado regional. E, inclusive, pode ter um impacto para a própria agricultura, né? Porque isso vai regular o clima local. O MT Rural fica por aqui. Um ótimo domingo de Natal a todos e até 2017. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!